Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Estamos iniciando mais uma vez o nosso momento de ensino, a nossa live que é transmitida através do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós temos um compromisso marcado aqui nesta live, através do Facebook da nossa igreja, aprendendo um pouco mais das Sagradas Escrituras. Na sexta passada tivemos o nosso diálogo e ensino com o nosso irmão, conhecido de todos os nossos irmãos aí da igreja, com o pastor Alex. Graças a Deus foi uma bênção, tratamos de um assunto bastante oportuno, né, para os nossos dias hoje. E foi uma bênção de Deus, pudemos aprender, eu aprendi bastante a respeito da palavra de Deus dentro daquele tema. O tema é o milagre da cura. Está aí no Facebook, né, os irmãos que tiverem interesse em assistir, aqueles que não assistiram este diálogo e ensino, foi uma bênção de Deus, está aí no Facebook da nossa Igreja da Multiforme Graça de Deus, e ali nós conseguimos aprender um pouco mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é imensurável, mas não existe um limite de aprendizado das Sagradas Escrituras. Todos nós somos carentes de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, e é somente através do ensino, da pregação, da palavra, que nós podemos absorver e aprender mais e mais daquilo que o Senhor Deus tem para nós. Obviamente que nós podemos estudar em casa, isso é muito importante para nós, estudarmos em casa e procurarmos as Escrituras Sagradas, alcançar mais e mais a parte de Deus através dela. Na verdade é uma obrigação de todos nós cristãos estudarmos a Bíblia Sagrada. Mas não tem como nós ganharmos o conhecimento bíblico se nós não tivermos algum contato com ele. E através desta live, todas as sextas, nós temos um contato diferenciado em relação ao ensino da palavra de Deus. Nós estamos trabalhando com um tema do arrebatamento ao milênio. Os irmãos sabem que nós estamos com uma série de ensinos. Nós só interrompemos essa série de ensinos nas últimas sextas por causa do diálogo e ensino, mas nós estamos dando continuidade, já estamos chegando no final. Hoje nós vamos estar falando da grande tribulação. Na sexta passada, diálogo e ensino. Na sexta retrasada, nós falamos da grande tribulação, só que na ótica pós-tribulacionista. O que o conceito pós-tribulacionista tem a apresentar em relação à grande tribulação. Amados, apenas abordando vamos abordar aí um resumo daquilo que nós estamos aprendendo. Nós estávamos aprendendo do arrebatamento até o período milenar, e nós já iniciamos, né, falando sobre o arrebatamento da igreja. Então a igreja ela foi arrebatada, ela passou pelo julgamento de galardão, já recebeu o galardão e já participou das bodas do Cordeiro. Nesta ocasião aqui, na nossa cronologia, a igreja estaria participando das bodas do Cordeiro, e enquanto na terra, aqueles que ficaram estão recebendo o anticristo como um grande governante, tá? Só que o anticristo ele vai governar por um período, depois desse período ele vai se rebelar, e então se inicia o que nós conhecemos como grande tribulação, que é o que nós vamos tratar hoje, amém? O texto que nós estamos lendo como verso-chave está em Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 11. A grande tribulação. Quando vai ocorrer a grande tribulação? Em que período ela se passará? Nós aprendemos que depois do arrebatamento, isso dentro do conceito pré-tribulacionista, depois do arrebatamento, a igreja não estará mais, obviamente, na terra. Então o anticristo ele vai se dar a conhecer-se como um grande governante para o mundo inteiro e como o Cristo esperado pelo povo judaico, que ainda hoje eles esperam o Cristo, o Messias. Porque para eles o Jesus que nós conhecemos, não era o Cristo. Para eles foi um profeta que existiu na época, mas não era o Cristo. Então eles aguardam ainda hoje o aparecimento de Jesus, né? Ou, aliás, o aparecimento do Cristo, do Messias, né? Não propriamente o nome para ele seria Jesus, tá?
Então a igreja foi arrebatada e aqueles que ficaram aqui receberão o anticristo, que nós conhecemos dentro das escrituras como um anticristo, mas eles vão receber como um grande governante. O texto de Daniel, capítulo 9, o verso de número 27, vai caracterizar isso, que diz assim: e ele firmará um concerto com muitos, ele quem? O anticristo. Firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação do século. Até a consumação, tá? Ponto e vírgula. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Não tem século neste versículo, tá? Bom, então o que o texto diz? Que ele vai firmar um concerto com muitos, ele vai firmar uma aliança com muitos. Só que na metade dessa semana, que seriam 7 anos, nessa metade ele vai se rebelar. Então seriam 3 anos e meio de período de paz, né, uma falsa paz, uma falsa harmonia, alegria. O anticristo ele vai trazer grandes benefícios para a humanidade. Ele vai cuidar das questões da violência, das doenças, saúde, né, na matéria de saúde. Enfim, tudo aquilo que aflige a sociedade hoje, o anticristo ele vai resolver. Ele vai trazer uma solução para isso. Porém, uma falsa paz, uma falsa solução, tá, amados? Alguns irmãos aí estão mencionando que deu uma travada no vídeo, amados. Eu peço perdão para os irmãos, porque a internet aqui hoje não está tão interessante, tá? Então peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência aí, mas eu acredito que em nome de Jesus a gente vai conseguir aprender da palavra de Deus, amém? Então isso vai acontecer. Quando ocorrerá a grande tribulação? Ela vai ocorrer depois de 3 anos e meio do aparecimento do anticristo. Quando o anticristo ele vai aparecer? Depois que a igreja for arrebatada. Quanto tempo depois? A Bíblia não diz. Pode ser 1 ano depois? Pode. 2 anos depois? Pode ser. Ou pode ser no outro dia? Há uma possibilidade também. Não tem como determinar. Nós acreditamos que será, obviamente, logo depois que a igreja terá sido arrebatada, ok? Mas não tem como provar nada. Mas a grande tribulação ela ocorrerá depois de 3 anos e meio do acordo de paz que o anticristo firmará com muitos e com o povo de Israel. Qual será a dimensão da grande tribulação? Mateus 24, o verso de número 21, que diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Olhando para Mateus 24 e 21, nós vemos ou compreendemos um pouco a dimensão dessa grande tribulação. Jesus disse que nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, até a ocasião em que Jesus estava trazendo essa profecia, ele diz, nunca houve, até agora nunca houve. Só que Jesus ele continua dizendo, e nunca haverá jamais. Ou seja, nem até aqui, nem posteriormente ao hoje que nós estamos aqui reunidos, Jesus Cristo está querendo dizer isso. Nunca existiu, nunca vai existir uma tribulação tão grande como essa. Por isso que nas Escrituras Sagradas nós compreendemos, e ela traz para a gente isso como a grande tribulação. Então, de fato, será uma grande tribulação. Então, se nós pegarmos tudo o que ocorreu dentro da história, todos os tipos de massacres, as guerras mundiais, nada se compara ao período da grande tribulação. Não sou eu quem digo, mas Jesus, em Mateus 24 e o verso de número 21. O que Hitler fez toda a perseguição aos judeus, isso não se compara à grande tribulação. Toda a atrocidade do povo babilônico contra os judeus, contra os israelitas, não se compara ao período da grande tribulação. Então nunca houve nem jamais haverá. E o interessante é que este texto, este verso, ele se encontra em Mateus 24, que traz profecias relacionadas à queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo.
Se nós, aqui não dá tempo de nós traçarmos digamos assim, um contraste entre a queda de Jerusalém e a grande tribulação, nós vamos ver uma diferença muito grande. A queda de Jerusalém proporcionou um sofrimento gigantesco, de modo com que, quando nós lemos nos detalhes dentro do conteúdo histórico que é trazido por historiadores, até mesmo que existiu naquela época, é um cenário horripilante, é um cenário, algo assim que machuca só de ler os textos. Então é algo muito sofredor, um sofrimento, uma atrocidade gigantesca, muito grande. Mas Jesus ainda diz, nunca houve e nunca haverá um período igual à grande tribulação. Ou seja, qual será a sua dimensão? Ela é algo imaginável em relação a toda a história do homem, não se compara à grande tribulação, com outras atrocidades e violências e sofrimentos que já ocorreu dentro da história. Então será algo que, infelizmente, doloroso, muito doloroso. Quem passará pela grande tribulação? No texto de Apocalipse, no capítulo de número 20 e o versículo de número 20, aliás, o versículo de número 4, nós temos uma ideia de quem passará pela grande tribulação. Diz assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando não da igreja arrebatada. Note, está falando daqueles que não alcançaram o arrebatamento, daqueles que ficaram. Estes passarão pelo período da grande tribulação. E o texto aqui é claro, dizendo, e vi as almas daqueles que foram degolados. Não são os mártires da igreja primitiva, pós-primitiva. Porque o texto continua dizendo, foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta. Então está falando de um povo, obviamente, que existiu dentro do período da grande tribulação, que não adoraram a besta, não adquiriram a marca, né, o 666, não permitiram isso. Então são pessoas que passaram pela grande tribulação e conseguiram alcançar a sua salvação, tá? Então, quem passará pela grande tribulação? Na verdade, todos aqueles que não subirem no arrebatamento vão passar. Mas quem sofrerá mais são aqueles que não se prostraram à besta, não adoraram a sua imagem, não quiseram se prostrar diante do anticristo, não blasfemaram, não negaram o nome de Jesus, continuaram firmes na vontade de Deus. Esses sofrerão mais, sofrerão grande perseguição, serão degolados, o texto diz. Então serão torturados, passarão por situações em que dificilmente não negaria a Jesus, mas muitos não vão negar a Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas negando a Cristo e nem estão passando por uma tribulação dessa categoria, obviamente. Imagina passando por uma grande tribulação. Então é algo muito doloroso. Então todos passarão pela grande tribulação, todos que ficaram, judeu, cristão, todos passarão. Mas quem mais sofrerá são aqueles que não se prostrarem diante da besta, que é o anticristo, tá bom? Então, esses são os que passarão pela grande tribulação. Como será a grande tribulação? Trazer esta questão em detalhes é algo muito exaustivo, tá? Eu teria que cuidar de grandes detalhes ou de cada detalhe das escrituras sagradas em relação a este período para nós compreendermos de um modo mais aprofundado. Porém, como eu disse, seria muito exaustivo. Então eu trouxe aqui algumas questões mais vinculadas às 7 taças para nós termos uma compreensão panorâmica de como será a grande tribulação.
A grande tribulação, como será ela? Uma das coisas que ocorrerá, e nós já vimos já no tópico anterior, que haverá muitas perseguições. Um texto que fala claramente sobre isso está em Apocalipse 13, verso 4 e o verso de número 8, que diz assim: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar ou batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem são os santos? Aqueles que foram degolados no tópico anterior que nós tratamos, tá? Que está lá em Apocalipse capítulo 20, verso número 4. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então note que neste texto que nós lemos, de Apocalipse 13, verso número 4 ao verso de número 8, está cuidando de dois povos diferentes. Aqueles que foram degolados, que foram perseguidos por não adorar a besta, por não se curvar diante dela. Ele está falando de um outro povo que se prostrou à besta, que adorou a imagem, que aceitou o número da besta. Tá? Então você está falando de dois povos. Então uma das coisas que ocorrerá de fato no período da grande tribulação são as perseguições. Essas perseguições, ela é de uma dimensão muito maior daquelas que nós podemos encontrar dentro da história da igreja. Por exemplo, todas as perseguições dos imperadores à igreja, todos os mártires, quando julgavam-se os cristãos às feras dentro do Coliseu, toda a perseguição de Nero, de queimar as pessoas vivas e queimar juntamente com suas casas. Tudo isso que ocorreu dentro da história não se compara à perseguição do anticristo. Então a característica de grande tribulação, ela nos traz esta concepção de um modo bem específico. De fato, serão perseguições muito maiores e dolorosas do que as que ocorreram anteriormente à igreja, na época da igreja primitiva e dos imperadores. Então, perseguições. Outra coisa que vai existir, né? Nós estamos falando de como será a grande tribulação. Outra coisa, doenças. Segundo ponto, doenças. Apocalipse 16, verso de número 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então note que todos aqueles que estiverem na terra, que não subiram no arrebatamento, passarão pela grande tribulação. No verso anterior que nós lemos, em Apocalipse 3, verso número 4 e ao verso número 8, nós vemos que os santos, que a igreja, aqueles que ficaram, que não se prostraram diante da besta, eles serão perseguidos e degolados. Isso nós vemos ali em Apocalipse 20, verso número 4, e aqui 13, verso número 4 e verso número 8, até o 8. Mas aqueles que adoraram a besta, que se prostraram diante dela, que aceitaram o número da besta, também passarão pelo momento de tribulação, eles não serão poupados. Na verdade, ninguém de toda a face da terra será poupado da grande tribulação. Então, esse Apocalipse 16, 2 que nós lemos, é claro, né, é notório. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, ou seja, aqueles que adoraram também a besta, o anticristo, que se prostraram diante dele, também padecerão a grande tribulação. Então, doenças, vai existir doenças. Hoje que nós vemos da pandemia do Covid-19, por exemplo, você vê que colapsou o mundo num sentido geral.
economicamente, psicologicamente, enfim, em vários âmbitos e vários patamares. Essa chaga má e maligna que a Bíblia descreve é algo muito mais assustador, muito mais agressivo. Então, veja que o que vai ocorrer aqui no período da grande tribulação é algo que vai trazer não um colapso comparado ao Covid-19, mas algo muito maior, de proporções maiores. Então, o sofrimento do ser humano no período da grande tribulação, ele vai ser muito, muito, muito grande. É difícil, vai ser muito difícil. Por isso nós, amados, igreja do Senhor, vamos nos comprometer com a palavra de Deus, com a vida com Deus, buscar ao Senhor, se firmar em seus caminhos, viver a verdade da palavra do Senhor, para que no arrebatamento nós possamos estar com Cristo nos ares, para que nós não venhamos a ficar e ter que passar pela grande tribulação. Amém? Falta de água. Outra coisa também que obviamente vai ocorrer. A gente sabe que a falta de água traria de fato um colapso para qualquer lugar em que ocorresse isso. O ser humano ele pode sobreviver sem alimento, entre aspas, durante um período, mas sem a água é complicado. Então a falta de água ela vai ser algo de característica mundial. Apocalipse 16, verso 3 e 4. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu o mar e toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, a falta de água, que nós, olhando para este verso, e tendo a luz dele naquilo que ele representa, ele apresenta para nós, seria também uma realidade dentro do período da grande tribulação. Nós sabemos, existem notícias e pesquisas que falam da possível falta de água no futuro, da água potável, água que dá para ser consumida pelo ser humano. Então há essa possibilidade. Dentro do período da grande tribulação, isso não será uma possibilidade, isso será uma realidade. Então outra coisa que vai trazer muito sofrimento para o homem naquela ocasião. Apocalipse 16, 8 e 9, um outro ponto, vai falar de calor intenso. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aqui o texto fala que os raios solares eles serão mais intensos no período da grande tribulação, a ponto de trazer queimaduras ao ser humano. Eles vão blasfemar contra Deus. Ao invés de se arrepender, se prostrar diante do Senhor, ainda blasfemarão contra Ele. Então o calor intenso, que também é dito pela ciência hoje, a ciência que nem acredita em Deus, não vou falar que toda a ciência não acredita em Deus, a ciência que não acredita em Deus fala do calor intenso que cada vez mais, com o passar dos anos, vai se agravando mais e mais. Se falam que futuramente o calor do sol será tão intenso a ponto de prejudicar o ser humano de um modo tão horripilante quanto esse que nós estamos encontrando dentro deste texto. Então, para a ciência hoje, isso é uma possibilidade. Só que a Bíblia diz que isso será uma realidade. Então, outra vez, nós vemos que a ciência ela acaba trazendo uma ideia daquilo que a Bíblia já estava dizendo há muito tempo atrás. Tá? Outro ponto, dores e sofrimento. Apocalipse 16, 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Então a dor e o sofrimento, ela vai vir de todo lado. Tudo isso que nós estamos abordando aqui, olha que nós não estamos abordando os 7 selos, não estamos falando das trombetas, dos ais.
demandaria um tempo muito grande para tratarmos com mais detalhes. Isso é apenas uma ideia de como será a grande tribulação. Então, as dores e o sofrimento, eles serão intensos contra o homem, a ponto deles blasfemarem contra Deus, de blasfemar contra Deus e não se arrepender dos seus pecados, como aqui no texto de 16:8 de Apocalipse que nós lemos. Aqui nós estamos lendo o 10 e o 11. Então, tudo que o homem vive hoje, todo o sofrimento que a vida pode proporcionar hoje, não se compara aos dias do período da grande tribulação. Tá? Então, não será fácil, amados. Não será fácil. Tanto é que não muitos, pelo que nós compreendemos dentro das Escrituras, serão salvos nesse período. Obviamente, um grande número de pessoas serão salvos. Com certeza, a Bíblia diz isso. Mas o que nós compreendemos aqui é que maior será o número daqueles que não serão salvos, por causa do sofrimento em que eles hão de passar durante a grande tribulação. Terremotos fortemente trágicos. Olha o texto, Apocalipse 16:18. E houve vozes e trovões e relâmpagos. E houve grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Se nós procurarmos até na internet notícias a respeito de terremotos, nós vamos ver que ele destrói tudo, por onde acontece ele destrói. Então a catástrofe ocorrida, né, a tragédia ocorrida através de um terremoto, ou as consequências que um terremoto traz, é algo muito agressivo. Nós sabemos disso. Mas aqui o texto diz que haverá um grande terremoto que nunca houve. Ou seja, será muito mais agressivo do que qualquer terremoto que você possa encontrar dentro da história humana. Como eu disse, notícias e mais notícias sobre terremotos sempre aparecem. Se você pegar o maior terremoto de todos, você vai ver a grande catástrofe que ele trouxe. Agora, o período da grande tribulação será maior ainda. Então o sofrimento do ser humano neste período, ele será algo grandioso. Aí você fala assim, poxa, mas Deus, na sua bondade, amor e misericórdia, ele permitiria isso contra o ser humano? Na verdade, o amor e a misericórdia de Deus está sendo expressado no hoje. Vinde a mim, né? Jesus ele nos convida a ir até Ele, né? Se livrar do peso de tudo aquilo que nos prende. Né? No caso ali era no período que era a lei que pesava sobre eles, mas a nós talvez não é a lei, é outra coisa que nos serve como fardo, mas em Cristo Jesus nós podemos nos aliviar. Ele nos alivia, na verdade, de todo fardo. Ele é aquele que cuida de nós, se nós quisermos ser cuidados por Ele. Então, o amor de Deus, ele está sendo expresso hoje, desde a fundação do mundo, porque Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, como um pai, ele chama o seu filho. Mas, neste caso, o homem, não querendo ter nada com Deus, ele vai traçar o seu próprio destino. Então Deus, em seu amor e misericórdia, por que ele permitiria isso? Na verdade, não é Deus que está proporcionando isso, mas é o próprio homem que está colhendo aquilo que ele está plantando. Neste período aqui da grande tribulação, eles vão colher aquilo que eles plantaram. A igreja passará, os santos passarão, a igreja que ficou, não a igreja arrebatada, mas aqueles que ficaram, mas que decidiram viver uma vida com Deus, ainda voltada a Cristo, eles serão degolados e passarão por perseguição, porque eles colherão aquilo que eles plantaram, que foi o quê? Algo que não os condicionou a participar do arrebatamento, a subir no arrebatamento. Do mesmo modo, aqueles que decidiram adorar a besta, se curvar à imagem, obedecer o falso profeta e assim em diante. Outro ponto para nós finalizarmos: grandes pragas. Apocalipse 16, verso de número 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa
da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O peso de um talento na época, né, para os gregos ali, ele pesava mais ou menos uns 20 quilos. Então imagina uma pedras do tamanho de 20 quilos caindo do céu. Isso será a praga da saraiva. Então pragas ocorrerão, existirão nessa época, no período da grande tribulação. Então o sofrimento ele será intenso. Terremotos, vários tipos de catástrofes naturais, né, dentro do ambiente natural, eles ocorrerão, só que de um modo mais agressivo, em comparação com o que já existiu lá atrás. O sofrimento, a perseguição, a doença, a violência, tudo isso, muito mais do que isso, ocorrerá no período da grande tribulação. Então o que o anticristo ele vai trazer é uma falsa paz durante 3 anos e meio. Na metade desta semana, né, que Daniel nos fala, né, na metade ali daquilo que ele, da sua aliança com muitos, ele vai romper. Todo o povo judaico que tinham ele como o Messias prometido, eles vão perceber que, na verdade, aquele não é o Messias, que é o anticristo. Então, muitos, obviamente, vão ser perseguidos do povo judaico, se não na sua maioria, mas muitos serão perseguidos, e a igreja que ficou, que não foi arrebatada, será perseguida também, e iniciando-se, então, o período da grande tribulação, as catástrofes vão vir sobre todos aqueles que estiverem sobre a terra. Todos passarão pela grande tribulação, todos aqueles que ficaram. Amém? Então, nós estamos concluindo hoje sobre a grande tribulação. Só para nós fecharmos, amados, eu repito, não tem como cuidar de detalhes mais minuciosos, porque seria muito exaustivo e cansativo, mas já dá para a gente ter uma ideia sobre este período. Então, passando então do período da grande tribulação, no próximo ensino, nós vamos cuidar da batalha do Armagedon e do reino milenar, que vem posteriormente à grande tribulação. Amém? Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Peço aos irmãos que estejam orando por nós, pela nossa família, nossa casa. Felizmente não tenho passado tão bem de saúde em relação a algumas coisas que eu já sentia antes, né? Já conheci de alguns irmãos de nossa igreja. Peço oração para os irmãos. Infelizmente não pude estar na quarta-feira com os amados, cultuando ao Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? E peço que os irmãos continuem orando por nós. Vamos agora fazer uma oração e peça a Deus para que Ele te auxilie, te ajude, te dê forças e graça para que possamos crescer espiritualmente e sermos arrebatados para não passarmos pela grande tribulação em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, te peço, abençoe-nos grandiosamente, abençoe teu filho, a tua filha, que está neste momento, nesta live, ouvindo a tua palavra. Trabalhe em cada família, em cada lar, em cada casa, dê do teu livramento. Nos fortifica na tua palavra. Nos ajude para que possamos alcançar o arrebatamento, viver uma vida contigo, Pai, aqui na terra e viver eternamente com o Senhor no reino dos céus. Que o nome do Senhor seja glorificado grandiosamente através de cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reine em cada coração e que todos em vossos corações possam dizer amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.